O regime militar criou uma nova classe de criminosos chamados subversivos, que eram militantes contrários ao regime vigente. Uma organização criminosa começa a tomar forma dentro dos presídios, suas regras rígidas se espalhando nas sombras. Fora das celas, a rede se expande silenciosamente, desafiando as forças de segurança pública em territórios vulneráveis. De onde surgiu o Comando Vermelho? Eu sou Felipe Sampaio. Eu sou o Bruno Campos. Eu sou Raul Trindade. Bem-vindos ao Resenha Épica! Para quem nasceu no Rio de Janeiro, as letras CV, que significam Comando Vermelho, sempre foram frequentes. Até mesmo na escola, antes mesmo de saber o que significava isso, todo mundo já tinha visto as letrinhas pichadas assim, no banheiro da escola, ou num muro na rua. Muitos pichavam antes de saber o que significava também. Exatamente. Eu acredito que muitos da criançada, dos jovens de um modo geral, encontravam nessas duas letras uma forma de rebeldia, mesmo sem entender do que se tratava, de uma facção criminosa, achava que era só uma forma de protesto, né? Tanta criança tirando foto, a criança não morava nem numa região dominada pela criminalidade, pelo tráfico de drogas, não morava numa comunidade carente, mas por ver na escola, por ver os coleguinhas, se tornou meio que uma modinha, né? A criançada tirando foto, fazendo o símbolo do CV com as mãos, com os dedos, nem sequer tomava ciência do que significava isso, a profundidade, né, dessa facção criminosa. Principalmente aqui no Rio de Janeiro, né, mas acredito que no Brasil inteiro, a gente já tem uma noção, né, do que é o Comando Vermelho. A gente sabe que é uma facção criminosa gigantesca, né? Mas assim, acho que a maioria não sabe de onde surgiu, né? Inclusive, por que se chama Comando Vermelho, né? E acho que a gente já pode começar dizendo que é a primeira facção, organização criminosa, né, que foi feita dentro de presídio, inclusive. E a gente vai observar, voltando na história, que o regime militar, né, o governo militar que aconteceu com o golpe de 64 aqui no Brasil, a gente teve um aumento muito significativo da população carcerária. Né? Por quê? Tanto os crimes comuns, digamos assim, ainda estavam acontecendo, né? Como roubos, principalmente vinculados à galera que morava em comunidade carente, encontrava no crime uma forma de subsistência. Então roubo a banco, assaltos, pequenos delitos ali. Mas nesse momento da história do Brasil é criada uma nova classe, realmente uma nova classe de criminosos que foi criada por esse governo, que era a galera contrária a essa ditadura. Né? Aí a gente tem até eu assisti uma série, que não tem muito a ver, mas vocês vão entender o que eu tô falando dela, uma série chamada Dom. E alguns flashbacks sobre um criminoso do Rio de Janeiro. Ele não é associado com o tráfico de drogas, ele é ladrão de residência, mas o contexto da série traz um flashback, um momento passado que acontece durante a ditadura, e aí tem uma cena bem estereotipada, né? Que os militares entram num ônibus, né, ônibus convencional de rua mesmo, cheio de trabalhador ali, e tem um rapaz que eles vão revistar, ele se identifica como estudante, né, os revistadores, os militares super agressivos começam a abrir as coisas dele, né, pra não sei o quê, aí abre a mochila dele e tiram um livro cujo título é O Capital, de Karl Marx. Aí nesse momento ele já começa a descer o cacete no garoto, né, então assim, talvez isso tenha sido representado de forma exagerada, mas era uma realidade daquela época que qualquer pessoa que se associasse com ideais socialistas, comunistas, minimamente expusesse esse interesse político, já era considerado por esse governo como subversivo. Né? Acho que essa é a palavra que eles usavam, subversivo. E por causa desse governo, eles eram muitas vezes considerados até mais perigosos, né, para a sociedade do que os presos comuns que cometiam delitos como esse que eu falei, né? Roubo e sequestro e tudo mais. Será que cabe melhor a gente descrever esse contexto aí do regime militar, do período da ditadura? Com certeza, com certeza. Bom, então vamos lá. Em 31 de março, 1º de abril de 1964, os militares brasileiros dão um golpe e assumem o governo, dando início a esse período da ditadura militar, que vai entre 64 e 85, né?
1964 e 1985. Mas, como pano de fundo aí da história mundial, nós temos a Guerra Fria, que é aquela disputa pela hegemonia entre as duas visões ideológicas que estavam em disputa na época, que é o capitalismo e o socialismo. Acho que todo mundo sabe disso. E não, mas é que Unidos... isso aí, desculpa te interromper, Raul, mas eu acho que isso aí é uma questão que é muito difícil a gente não ficar voltando para ela, né? Porque foi essa disputa aí polarizada no mundo, né, que moldou a sociedade como a gente tem hoje, né? A sociedade contemporânea, ela toda basicamente moldada por esses eventos aí. Então a gente sempre é obrigado a voltar, né? Principalmente essa questão aí do governo dos militares, a gente sabe que tem muito a ver com isso, né? A questão da Guerra Fria mesmo. Sim, os Estados Unidos, como os grandes representantes do lado capitalista, eles tinham um desafio, que era superar ali ainda as consequências lá da crise do liberalismo de 1929 e fazer frente à União Soviética, que vinha aí no pós-Segunda Guerra muito forte, né? Estruturada economicamente, politicamente, em questão de poder militar também. E os Estados Unidos vão apoiar qualquer governo anticomunista na América Latina. Não só na América Latina, mas é o nosso contexto. E os militares no Brasil, eles eram claramente anticomunistas, tinham respaldo de setores da sociedade civil, e dessa forma ocorre aí o golpe de 1964, com esse apoio dos Estados Unidos, com o intuito de que o Brasil pendesse logo para o lado capitalista, porque havia uma certa desconfiança da herança trabalhista do Getúlio Vargas. Nós ainda tínhamos um nacionalismo muito forte, né? Ainda tínhamos uma certa independência, e a ideia era que a gente tivesse uma definição mais automática, mais contundente em relação ao lado capitalista, e um governo que fosse mais alinhado, né, a esses interesses políticos também. Eu queria ressaltar um ponto rapidinho aqui, na verdade 2 pontos, que isso aí que você falou, Raul, é muito importante. Os militares tiveram muito apoio da população civil, né? Tanto que hoje a historiografia representa esse momento como golpe cívico-militar, né? Não foi uma manobra somente dos militares, tinha toda uma classe política ali que estava a favor dessa mudança de governo, lá por causa do Jânio Quadros e João Goulart e tudo mais. A gente tem um episódio incrível sobre isso, que a gente fala a influência da Guerra Fria aqui no Brasil. O pessoal que tiver mais curiosidade vai lá ouvir um episódio incrível, a gente discorre muito mais sobre isso. E o segundo ponto que eu queria abordar aqui é para que todos nós estejamos falando a mesma língua, né? Nós e os ouvintes aqui. Com a permissão do Sampaio, porque foi ele que me explicou essa diferença. Se não me engano, em algum episódio ele falou sobre isso, aí eu vou repetir aqui. O conceito de golpe e revolução. Porque hoje o Brasil está muito polarizado, né? Tem uma galera que defendeu um novo golpe na última eleição, enfim, não vou nem entrar nesse mérito, mas o fato é que tem muita gente que vai falar, não, em 64 não foi um golpe, foi uma revolução. Não, foi revolução, foi golpe. E aí a gente tem que definir bem os conceitos aqui, né? Para todo mundo falar a mesma língua, para a galera não ficar se batendo aí. A revolução, uma revolução política, ela recebe esse nome quando uma manobra muda a forma de governo. A gente tem como exemplo aí a Revolução Francesa, em que a gente tinha a monarquia e tem toda uma revolução que traz uma nova ideologia, uma nova forma de governo. A Revolução Russa também, né, era uma monarquia lá na mão do Nicolau, derrubam ele e colocam uma nova forma de governo. Tá? Isso é uma revolução. O golpe, por outro lado, ele não muda a forma de governo. Então, quando você simplesmente tira a pessoa que está no poder e coloca outra, isso é um golpe. Tá? Então, para ficar bem claro, na essência, no conceito dessas palavras, o que aconteceu no Brasil aqui em 1964 foi um golpe cívico-militar. Tá? Pra todo não, mundo e outra coisa. E não tem bateção de cabelo. E outra coisa. Outra discussão que tem é se era uma ditadura, né? Pelo mais absurdo que pareça. Mas algumas pessoas não gostam de chamar de ditadura, falam que é regime militar, né? Foi um regime ditatorial. Então foi os dois, na verdade. Foi um regime militar e foi uma ditadura militar, porque era um governo autoritário. A gente não tem como questionar isso. Até quem é a favor, né? Até quem é a favor desse tipo de governo e das coisas que foram feitas, tem que admitir que foi um governo autoritário, né?
onde a gente não tinha nenhum direito de escolher diretamente o nosso presidente, então foi uma ditadura, sim. E esse contexto que eu falei, ele não ocorreu só no Brasil. Coisa semelhante vai ocorrer também no Chile, na Argentina, com militares, né, sendo apoiados por serem anticomunistas e iniciarem ali um governo de exceção, né, um governo ditatorial. Isso, e assim, dentro desse recorte que a gente vai falar hoje, a gente está falando dos anos 70, né, no início dos anos 70 ali que começa essa história, e é justamente o momento ali que a repressão militar está mais forte, né, contra os chamados subversivos aí que o Campos já citou, né, porque o golpe foi em 64 e a partir de 68, né, que a gente começamos a era ali do governo militar que é chamado dos presidentes linha dura, né, que era o pessoal que realmente começou a ser mais incisivo, né, nessa perseguição aos opositores, né, que eram chamados de subversivos, ali, os comunistas e tudo. E foi sancionada uma lei chamada Lei de Segurança Nacional, né, que colocavam esses subversivos junto com criminosos de alta periculosidade, botavam eles no mesmo patamar, né? Então esses caras que eram presos políticos, né, eles começaram a ser tratados como criminosos, até porque agora eu falo por mim, né, logicamente, até porque eu não gostaria de separar também esses presos políticos como se eles não fossem criminosos. Eu queria deixar claro isso aí, tá? A gente não pode falar que todo comunista era criminoso, né? E nem pode falar o contrário. Todo comunista era um revolucionário, tadinho dele. A questão é que existiam sim muitos assaltos, principalmente assaltos a bancos, tá? E atentados feitos por esses militantes, tá? Não estou dizendo que eles representam todas as pessoas que faziam oposição ao governo, longe disso, tá? Mas eu estou dizendo que o governo viu assim, tem esses militantes aqui que estão assaltando bancos, né? Então bota todos eles no mesmo patamar que um ladrão de banco comum, entendeu? Foi isso que aconteceu. Para falar desses revolucionários aí que você citou, a gente tem que pensar o seguinte: o governo militar, ele vai governar através dos atos institucionais, os AIs, né? E em 1968 a gente tem o AI-5, que é o ato institucional mais fechado, em que diversas garantias e liberdades individuais foram suprimidas. A partir do AI-5, desse recrudescimento do regime militar, é que os grupos de guerrilha armada vão surgir. A princípio, existia no Brasil o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, que logo no início da ditadura militar foi tornado ilegal. O Partido Comunista recebia, inclusive, dinheiro da União Soviética, né? E dentro do PCB, já na ilegalidade, vai ocorrer um racha após o AI-5. Aqueles que acreditavam na luta política vão se dividir com aqueles que acreditavam, que passaram a defender a luta armada. E aí surgem dois grupos da luta armada no Brasil. A Aliança de Libertação Nacional, que é a ALN, e também o VPR, que era a Vanguarda Popular Revolucionária. O VPR era formado principalmente por ex-integrantes do Exército, que eram de esquerda. Muitos tinham sido expulsos do Exército, inclusive por estarem associados ao socialismo, ao que a gente chama de esquerda. E aí, esses grupos armados que vão surgir no Brasil para fazer frente, para lutar contra o regime militar, eles se inspiraram muito na Revolução Cubana, de 1959, em que grupos guerrilheiros conseguiram tomar o poder em Cuba, e havia, nesse imaginário da guerrilha de esquerda no Brasil, essa ideia de que era possível tomar o poder de alguma forma. O governo começa a procurar uma forma de eliminar essa nova classe criminosa, e eles começam a enviar, a partir do momento que eles prendem esses caras, começam a enviar inicialmente eles para um presídio em Ilha Grande, tá? Até por causa de um contexto de proximidade com os Estados Unidos, né? Eles tinham uma base militar lá que vinha desde muito tempo no contexto da Segunda Guerra Mundial, então inicialmente o governo mandava esses caras para lá. Mas existia já uma instituição numa ilha
próxima de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Tá? Essa instalação ela é bem antiga, ela, na verdade começou em 1884, tá? Ainda no período do Brasil Império. Né? Eles construíram uma instalação nessa ilha para ser uma espécie de local de quarentena para viajantes que chegassem no Brasil com lepra, né? Com hanseníase. Então, pessoas que chegassem com sintomas dessa doença eram levadas direto para lá, ficava lá um tempo, justamente, né, no contexto de quarentena mesmo. Né? É que na época era até uma coisa comum, né? Muitos países faziam isso. Em Nova York também, se eu não me engano, eu não me lembro qual era, eu não sei se era Manhattan mesmo, ou se era uma outra ilha próxima ali que eles faziam a mesma coisa. Esses imigrantes ali, como muitas das vezes eles chegavam ali, uma quantidade muito grande de pessoas ali, né, presas naquele barco ali, muitas vezes não tinha nem ventilação nem nada, a propagação de doenças era muito grande. Sim, sim. De lepra e casos de cólera também, né? E essa instalação, ela foi mudando de figura ao longo do tempo. Ela se torna depois, em 1903, uma colônia penal ali na Ilha Grande. Em 1939 ela vira alojamento de fuzileiros navais, tá? Mas o fato é que em 1940... Eu só queria pontuar um negocinho aqui, cara. Claro. Só pra quem, principalmente pro pessoal que não é do Rio, Ilha Grande, cara, não tem esse nome à toa não, tá? Assim, porque fala de ilha, a gente pode pensar que é só uma porçãozinha de areia, assim, né, pequenininha. Não, mas é uma ilha enorme mesmo, é praticamente uma cidade, ali no tamanho de uma cidade pequena, assim, só pra contextualizar isso aí. Sim, exatamente. Hoje em dia, ela é um local extremamente turístico. Tá? Esse presídio aqui que a gente está contando a história, hoje em dia ele já foi desativado. Né? Tem só a estrutura abandonada dele lá e é um local turístico. Até por isso que essa ilha foi escolhida. Né? Não adiantava você construir um local de isolamento de pessoas, né? E naquele estereótipo que a gente vê igual em imagem de internet, uma ilhazinha, um montezinho de areia com um coqueiro. Né? Você precisa de uma estrutura de cidade ali justamente para alimentar, com funcionários, com estrutura, energia elétrica e tudo mais. E a Ilha Grande ela já possuía ali um vilarejo chamado Dois Rios. Tá? Na verdade, essa ilha é até bem mais antiga. Tem uma curiosidade aqui, rapidinho, sair do tema. Eu acho que eu já contei essa curiosidade aqui, mas na época da colonização do Brasil, teve um corsário inglês chamado Thomas Cavendish. Não, com certeza eu já contei essa história aqui, mas vou contar de novo. Que ele saqueou a Vila de Santos, né? Uma das primeiras fundações aqui no Brasil, ainda Brasil Colônia, e existe aí uma história, né, um mito, uma lenda de pirata, que ele teria saqueado a Ilha de Santos e outros vilarejos costeiros e teria ido para a Ilha Grande. Lá ele teria se livrado de um pouco da carga, inclusive de alguns escravos e alguma carga roubada, né, de bens preciosos ali, justamente para poder voltar para a Inglaterra com o seu navio mais leve. E aí também existe aqui no Brasil lenda de tesouro enterrado, né? Nesse caso na Ilha Grande. Então hoje em dia tem pessoas que vão lá para fazer turismo, para acampar. Eu já tive a oportunidade de ir lá na Ilha Grande, lá tem um monte de camping, tem pousada, um monte de passeio de barco. Cara, lá é realmente muito bonito mesmo. Parece um paraíso, então ainda tem essa lenda aí do tesouro enterrado. Mas tentou cavar lá, cara? Procurou? Oi? Se eu procurei o tesouro? Eu encontrei e não contei pra ninguém, eu estou milionário. Não, claro que eu não encontrei nada, não procurei. Por isso que você tá rico. Por isso que eu estou rico. Mas voltando aqui. Então, essa instalação se tornou uma colônia penal. E em 1940, ele passa a ser conhecido como Colônia Penal Cândido Mendes. Né? Até esse momento, ela só recebia presos... comuns, né? Eu não sei se esse termo é o correto, mas eu acho que dá pra gente... Eu acho que era o termo que eles usavam na época mesmo. Né? Era um termo que eles usavam, mas... preso assim, comum e preso... Exatamente, né? Vamos dividir dessa forma. E a partir de 1940, eles começam a transferir para essa prisão, devido ao seu isolamento, né? Porque, assim, a Ilha Grande, apesar de ser grande, ela tem uma boa parte de vegetação. Então, o cara que tentasse fugir dali, primeiro ele ia ter que pular o muro. Né, fugir dos guardas, né, toda uma maquinação. Aí depois ele ainda ia cair dentro do mato, uma verdadeira selva. Aí ele ia ter que conseguir chegar na praia. Da praia, ele não podia simplesmente sair nadando, é distante da costa. Né?
Então ele também precisava de um barco. Então assim, era um local muito isolado, era uma prisão considerada de segurança máxima. Então eles pegavam esses presos políticos, os subversivos, que eram muito perigosos, conforme o governo da época, tiraram-os lá da Fernando de Noronha e colocaram nessa prisão aqui, a colônia penal Cândido Mendes. E isso tem a ver com a reforma, né, da Lei de Segurança Nacional de 1969, que tinha como principal objetivo para a ditadura militar mascarar a existência de presos políticos no Brasil. Muitos desses presos que nós estamos chamando de políticos, né, que foram enviados para Ilha Grande, eles praticavam assalto a banco, que eram feitos com uma maneira de conseguir recursos para manter aqueles movimentos armados que eu falei agora há pouco funcionando, a ALN, o VPR. Então eles eram ladrões de banco. Qual foi a ideia do governo? Colocar no mesmo presídio o ladrão comum, digamos assim, com esse preso que tinha instrução política, que tinha uma ideologia que o levava a praticar esses crimes, e a ideia do governo militar era dizer que não existia preso político, porque causava um certo constrangimento, né, para o governo essa existência de preso político, porque seria uma pessoa que está presa por discordar do sistema. Isso daí gera implicações jurídicas, né, tribunais internacionais, enfim. Então a ideia era dizer que não tinha preso político. Eu queria fazer uma citação aqui de um livro que eu estou em mãos aqui, para ilustrar também o cenário do porquê que a população carcerária de presos comuns era tão grande no Brasil. Eu comprei um livro, cara, ele na verdade ele tem um aspecto mais de revista, tá? E ele se chama A História do Crime Organizado, do autor David Southwell, tá? Cara, ele é muito maneiro, porque ele conta a história, a origem de diversos grupos, diversas organizações criminosas ao redor do mundo. Claro que ele dá uma ênfase muito grande para a questão das máfias italianas, como a Camorra, a Cosa Nostra nos Estados Unidos, né? Fala muito do Al Capone, porque provavelmente ele é um autor americano, principalmente com esse nome aqui. Mas ele reserva um espacinho para organizações criminosas na América Latina, na Europa, na Ásia, e tem aqui um trechinho do Brasil. Naturalmente que eu não vou ler a parte toda, são algumas páginas, mas eu marquei um trechinho aqui para a gente entender o contexto socioeconômico do Brasil. Tá? O título da parte do Brasil é Os Comandos, Gangues do Crime Organizado no Brasil. E ele diz o seguinte: o Brasil sempre foi um país onde a divisão entre a riqueza fabulosa e a pobreza esmagadora tem sido dramática e somente separada pela distância de um par de ruas. As opulências coberturas junto da praia e os arranha-céus do Rio de Janeiro sempre estiveram desconfortavelmente perto das periféricas condições das favelas da cidade, de início estabelecidas como atenção a isso aqui, como uma comunidade de poceiros por escravos libertos na década de 1890, né, por ocasião da abolição da escravatura. A gente já falou isso aqui em algumas oportunidades, que não houve ressocialização dos libertos, dos ex-escravizados, principalmente no Rio de Janeiro, em São Paulo, e como eles criaram as comunidades. Mas por que eu falei isso aqui? Porque tem uma série, que inclusive foi o Felipe Sampaio que me recomendou, eu tô assistindo ela ainda, tá? Não terminei, mas ela se chama O Jogo que Mudou a História. Tá? Ela é da Globoplay. Cara, eu tô achando uma série... Você quer falar sobre ela? Que você já terminou de ver? Não, pode seguir, cara. Pode falar. Eu tô achando ela uma série magnífica, porque não só a atuação tá muito boa, inclusive eu li algumas críticas aqui falando que ela vai tá para receber vários prêmios, tá sendo uma nova Cidade de Deus. Apesar de Cidade de Deus ser um filme e o Jogo que Mudou a História ser uma série, eles estão comparando, né? Porque a Cidade de Deus, se o pessoal lembrar, quando lançou, cara, foi um sucesso internacional. Mostrou muito bem a realidade do Rio de Janeiro, né, das comunidades do Rio de Janeiro, e aí essa série agora tá falando, e ela é justamente sobre a formação do Comando Vermelho. Nessa série, você vai ver, logo nos primeiros episódios, eles colocam nomes fictícios, tá? Então eles criam lá duas comunidades, que são os dois como é que é o termo? Os dois núcleos principais ali da novela, e você observa uma presença muito forte de pessoas afro-brasileiras e também de pessoas que você claramente percebe que tem um sotaque nordestino. Tá? Por que eu tô falando isso?
porque a gente mencionou aqui agora essa questão dos escravos libertos, tá? Então foram se estruturando no Rio de Janeiro nas favelas, e por causa do êxodo rural que aconteceu principalmente no governo de Getúlio Vargas. A gente falou isso no episódio também sobre o Lampião cangaceiro, né? Então, a partir de 1930, principalmente em 1930, você tinha o Nordeste muito precário em condições de trabalho por causa da queda da cana-de-açúcar e de produção de latifúndio de um modo geral. Então muitas pessoas do Nordeste brasileiro migraram para as grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo em busca de melhores oportunidades. E os locais que eles se reuniam eram essas comunidades carentes. Aí a gente observa nessa série, porque logo a primeira cena lá é uma comunidade liderada por um camarada, não é criminoso, tá? Que fique bem claro, ele é um líder mesmo local, ele é da comunidade, tem uma associação de moradores. Né? É um líder comunitário chamado Amarildo, e ele lidera o pessoal ali, o pessoal, porra, não tem água aqui. Não tem água. A bica, né, que eles chamam de bica, é um ponto clandestino de água, que toda hora a SEDAI vai lá e corta, eles até citam isso. Né? Então, só para entender por que, principalmente no Rio de Janeiro, a gente estava aumentando tanto a população carcerária, principalmente na década de 60. Tá? Por causa do êxodo rural e por causa de toda essa ausência de reinserção na comunidade dos ex-escravos que aconteceram próximo da proclamação da República do Brasil. Então muita gente cometendo crime assim como forma de subsistência. Não minimizando a criminalidade, mas muita gente se entregou a isso aí como forma de subsistência. Somos nós que fazemos a vida, povo dela. Então nessa época aí, cara, era bem mais comum assaltos a banco, né? Eu acredito justamente pela falta de tecnologia em segurança, né, como a gente tem hoje, então eram muito mais comuns. Não eram só esses opositores políticos, né, esses militantes que faziam assaltos a banco. Eram muitos criminosos comuns mesmo, como a gente falou. Né? E alguns deles, cara, vão parar. Aliás, alguns não. A grande maioria vão parar justamente nesse sistema prisional ali de Cândido Mendes, né, que era lá na Ilha Grande. E, a princípio, cara, esse pessoal, esses presos políticos, mesmo eles estando presos na mesma cadeia, eles ficavam separados em alas diferentes. Né? E nesse momento que a gente está falando aqui, no início de 70, como é que funcionava? Tinham áreas ali, tinham alas que eram dominadas por certos grupos, né? Tinha a chamada Falange Jacaré, que eram criminosos ali da Zona Norte, tá? Tinha uma área que era do pessoal da Zona Sul, tinha o pessoal do Fundão, né? Que eram justamente onde ficavam os subversivos e os assaltantes de bancos, né? Que dizem até que era a pior área ali. Essa cadeia, cara, ela era extremamente precária. Só que essa ala do Fundão, dizem que a sensação térmica às vezes chegava a 50 graus, entendeu? E assim, vale muito a pena assistir essa série, cara, porque ela mostra bastante a situação prisional do Brasil nessa época aí, né? Que é superlotação, né? Que, se eu não me engano, a capacidade era para 500 presos e tinha mais de 1.500. Então, assim, superlotação, faltava tudo, né? Os presos ali nunca viram papel higiênico, por exemplo, não tinha item de limpeza, todo o prédio ali todo sucateado, todas as grades cheias de ferrugem, né? Assim, um caos, né? E esse pessoal do Fundão, cara, eles começam a se revoltar com uma repressão muito forte que tem tanto dos próprios guardas ali da prisão, né, do pessoal que administrava a prisão, quanto essa da própria Falange Jacaré, que era esse grupo ali de criminosos que dominava a cadeia, entendeu? Antes de você continuar, o Fundão era chamada Ala B, lá do presídio da Ilha Grande, e era destinada a esses presos da Lei de Segurança Nacional, que eu falei agora há pouco. Essa lei era voltada para julgar aqueles acusados de roubo, assalto a instituições financeiras, de crédito, e ele tirava do regime do processo penal civil e passava para os tribunais militares a competência desse julgamento. Então, lá no Fundão, a gente tem a galera da esquerda
que participava dos grupos de guerrilha armada presas por assalto a banco, e o ladrão comum que assaltava o banco para arrancar dinheiro do sistema financeiro mesmo. Tem um detalhe interessante na série que a gente já mencionou aqui, que o diretor da prisão, lá, o presídio Cândido Mendes, de Ilha Grande, ele é um militar, da graduação major, né? Tanto que os outros personagens ali, os agentes... Inclusive, o nome dele é Sampaio, inclusive, cara. Toda major, vez que falava o nome dele, a minha esposa me olhava assim com uma risadinha, porque o cara é um ridículo, cara. O cara passa ridículo a série toda. E eu me senti insultado. Ele tem bigode? Ele tem bigode. Ele tem bigode. Ele é extremamente caricato na série, e apesar dos outros funcionários do presídio serem todos civis, né, não são militares, são contratados, terceirizados ali, mas o diretor do presídio é um major. Né, e é até bem interessante que logo no primeiro episódio chega, tá indo a embarcação levando os novos agentes carcerários que, né, ganharam o emprego ali, novos empregados, na parte de cima do barco, e na parte de baixo ali, no porão, levando os novos presos. E um dos presos é um menino, um rapaz, não é menino não, né, que já é maior de idade, mas ele evidentemente é jovem, e o crime dele foi um acidente de trânsito em que ele atropelou uma menina. E essa menina é filha de um general. E por isso ele foi mandado para esse presídio de Ilha Grande. Né? Ele não é um preso, entre aspas, comum, ele não cometeu um assalto a banco, por exemplo, e também não era um comunista assumido. Só que, justamente por causa desse contexto militar, é claro que isso está dentro da ficção da série, tá, pessoal? Mas ilustra muito bem. Por quê? Porque o diretor da prisão é um major subordinado a esse general que manda esse rapaz para lá. Inclusive, você mencionou que você assistiu aí com a sua esposa. O primeiro episódio eu assisti com a minha esposa também. E pô, eu confesso que eu achei bem chocante. Eu acho que nem eu nem ela estávamos preparados para a violência que essa série mostra. Eu acho que é necessário, tá? Pra gente entender o contexto vivido. Importante ressaltar que muito da série foi embasado por ex-presidiários, tá? Os diretores e roteiristas se basearam muito em entrevista de quem realmente viveu aquela época. Então, dificilmente coisas ali foram inventadas ao léu, né? Então, realmente, aquilo ali era a realidade deles, muita violência, muito abuso. Tá muito realista, sexual. cara. Tá muito realista, exatamente. Exatamente, tá tão realista que é chocante pra caramba. Cara, o primeiro episódio, tanto que a minha esposa não quis mais ver. E eu entendi e respeitei, né? A partir do segundo episódio a coisa fica bem mais light, porque já sai daquele núcleo somente da prisão, vai para as comunidades, aí já tem alguns núcleos de romance, tem jovens lá jogando bola e tal, fica uma coisa mais leve. Mas no primeiro episódio, cara, ele é um porradão, cara, ele é um porradão. Mas, cara, voltando aqui, ó, inclusive é tão real, cara, que praticamente todos os episódios, ó, todos os personagens principais ali, eles realmente são baseados em pessoas que existiram. Né? Como você já falou, os nomes são trocados, né, tanto das comunidades quanto dos personagens, mas o próprio Major Sampaio, na verdade, era um capitão da polícia militar chamado Salmão. Né? Eles mudaram para Sampaio. Né? E a gente acompanha ali logo no início a história de um cara que é chamado de Mestre. Né? Que ele, inclusive, ele estava preso na Surda, que eles chamavam de Surda, que era tipo uma solitária, cara, e era uma celazinha muito pequena, onde o cara não conseguia nem sentar direito, né, e ele ficava ali nu, num lugar imundo, né, separado de todo mundo, um calor infernal. Né? Uma refeição por dia, que era um prato de arroz. Isso. Então, assim, era bem, bem complicado, cara, bem difícil. E esse cara, o Mestre, ele é um personagem real dessa história, que era chamado de professor, né? Eles mudaram para Mestre na história, na série, mas na história ele é o professor, que é o William da Silva Lima, que vai ser apontado justamente como um dos fundadores, né, do Comando Vermelho. Ali a gente vai ter uns outros personagens também que a gente já começa a conhecer ali no primeiro episódio, cara, que um deles, inclusive, está muito bem interpretado pelo Babu Santana, né? Não sei se o pessoal não conhece aí, ele fez o Tim Maia no filme biográfico aí do Tim Maia, né?
Ele já tinha feito um Preso antes também, num filme brasileiro que eu gosto muito, cara, que é Estômago, o nome. Quem nunca viu, veja, Estômago. Vai ter o 2 aí recentemente, se eu não me engano. Aí, mas, enfim, o Babu Santana, ele faz o Rogério Lengruber, que vai ser muito importante para essa história também, que na série eles chamam de Hoffman, mas é o Lengruber, né, que também era chamado de Bagulhão. Rapidinho, só te interrompendo aqui, eu queria ressaltar justamente isso, porque quando eu assisti a série, o pessoal ficava chamando ele de Hoffman, né, um nome assim, sei lá, pouco brasileiro, né, você tinha na série lá um cara chamado Zé da Cavanha, você tinha outro que a gente vai mencionar ainda também, Gilcinho, né, nomes assim que a gente se identifica com o brasileiro, e tinha esse que chamava de Hoffman. E aí depois, quando a gente foi se preparar pro episódio aqui, que aí eu entendi o porquê, né, porque realmente tem esse cara na vida real, que era o Rogério Lengruber, que é um nome também pouco comum aqui no Brasil, então eles colocaram o nome Hoffman, que é uma coisa mais, sei lá, mais gringa, mais de fora do Brasil, pra fazer jus ao Lengruber, né? O Cavanha, que você citou aí, é justamente o que eu ia falar agora, que é o Zé do Bigode, né, que era o José Jorge Saldanha. Muito maneiro como eles mudaram os nomes, cara. De Cavanha. Assim, você vê que segue uma lógica, né? Então, justamente esse pessoal começou a se reunir para combater ali essa brutalidade dos guardas e desse grupo ali chamado de Falange Jacaré. Não se sabe exatamente de onde surgiu esse termo falange, mas ele era um termo usado justamente para um grupo de criminosos ali, né? Uma divisão dentro da própria prisão, né? Eram grandes grupos, né? Como se fossem gangues, né? E tinha essa falange do Jacaré e esse pessoal lá do fundão começou a ter uma noção diferente das coisas. Como você falou, realmente é relatado que a falange Jacaré promovia muitos assassinatos ali dentro, muito estupro, né? Muita violência. E esses caras do fundão que tiveram contato com esses presos políticos, principalmente comunistas, eles começaram a ter uma noção de consciência de classe, né? Começaram a ter uma noção de que eles tinham que se unir, né? E fazer um grupo forte e se ajudar. Uma né? coisa quase sindicalista mesmo, né? Exatamente, eles começaram a fazer meio que um código de... Meio não, eles literalmente fizeram um código de conduta ali dentro e eles começaram a impor, né, esse código na prisão. Inclusive, alguns dizem até que um dos objetivos era impedir a violência desnecessária e os estupros. Até eu vi uma entrevista com o próprio William da Silva Lima, né, o professor, que inclusive ele tinha esse nome, esse apelido aí, justamente pelo hábito da leitura, né? Ele dentro da cadeia, ele era um cara que, assim, como muitos cariocas, né, infelizmente, ele foi uma criança assim, que não teve uma boa educação, né? Não, tinha pais ausentes, né? E ele vivia na rua, ele passou por instituições para menores, então é um cara que ele estava habituado ao crime e à prisão desde menor de idade, entendeu? Então ele começou a ter acesso à educação mesmo, começou a ter acesso à literatura justamente dentro da cadeia. Ele começou a ler, e quando ele conheceu esse pessoal, ele começou a ler cada vez mais e aprender muita coisa diferente e tal, e então ele meio que era visto como um mentor desse pessoal ali. E isso fica bem explícito ali na série, né? E esse pessoal começou a pensar que, pô, eles teriam que fazer um ambiente assim mais... menos agressivo para eles mesmos ali, dentro da cadeia, né? Menos... Qual é a palavra? Hostil. Um ambiente Hostil. mais pacífico, né? Eles tentaram fazer um ambiente mais pacífico, através justamente da demonstração da própria força também, né? Não tô dizendo aqui que eles eram um grupo Criaram uma paz de... através da violência na prática. não tô falando que eles eram um grupo de monges, né, franciscano, não. Tô falando... Eles falaram, ó, vamos acabar com esse domínio da falange Jacaré aqui, quem vai mandar aqui agora é a gente, e vamos botar essas regras mínimas aqui, né, de civilidade, né? Essa que foi a ideia original. E eles acabaram formando uma nova falange, né, que começou a ser chamada de Falange Vermelha. Inclusive, o primeiro relato escrito
com esse nome foi feito justamente por esse capitão, o Nelson Salmon, né, que vai inspirar o Major Sampaio ali na série. E eles, no início, né, a princípio, eles eram chamados de Falange Vermelha, e supõe-se que ou é vermelho justamente por causa dos comunistas, né, que seria uma cor usada para representar os comunistas, mas dizem também que a própria ficha criminal do pessoal preso por essa lei aí do Lei de Segurança Nacional, a ficha tinha uma tarja vermelha para separar eles dos outros também. Poderia ter sido por causa disso também. Pô, e pra ficar bem claro aí pro pessoal que tá escutando a gente, a Falange do Jacaré, ela não se enquadrava na Lei de Segurança Nacional. Ou seja, não eram aqueles assaltantes de bancos que incluíam assaltantes comuns e os chamados presos políticos, que faziam parte lá dos movimentos de luta armada que a gente já falou. E na Falange do Jacaré tinha esse pessoal que vinha de realidades violentas do Rio de Janeiro, né? Homicidas, pessoas que exerceram um poder coercitivo ali dentro do presídio de Ilha Grande. Além dessas violências que você falou, né? Da questão do estupro, da violência física, quando ocorria visita, por exemplo, a Falange do Jacaré ficava com os presentes que eram levados para o pessoal lá do fundão, né? Da ala B. Os remédios, qualquer tipo de coisa que chegava na cadeia, esse pessoal tomava conta. Eles praticavam roubos também, né, em relação aos outros presos. E aí tinha esse contexto dentro do presídio de Ilha Grande da exploração do preso pelo preso, que é algo que vai incomodar bastante essa galera lá do fundão, essa galera da ala B. E o primeiro episódio da série, ele acaba justamente com essa transição de poder. Né? Por isso que eu falei que era um episódio bem violento, cenas explícitas de morte, de esfaqueamento. Termina justamente com a derrubada do líder do grupo do Jacaré lá, que era um cara que tinha sido acusado pelos próprios internos de ser muito violento e cometer abusos sexuais e tudo mais. E aí o personagem do Babu Santana, que na vida real é o Legruber, aí ele fala, né, pô, aqui não vai ter mais estupro, agora é a regra da Falange Vermelha, e você vai observando os próximos episódios, eles impondo esse tipo de coisa, como por exemplo, o pessoal apostando, jogando carta e apostando, aí tem uma parte que tem que ir pra Falange Vermelha, né? Eles começam a se comportar de forma realmente sindical, e tem uma figura, um personagem muito importante que a gente não citou, que você falou assim, não, eles não eram monges, obviamente não eram monges, né, eles impuseram a paz através da violência, mas tem um personagem que é o subversivo, que é o Seu Hélio. Pô, eu achei esse personagem muito interessante, que ele é um cara que já começa a série e já mostra que ele tá fazendo greve de fome por causa do mestre, né, o cara que tá lá na surda, e ele é o cara que toda hora fica apaziguando, pô, vocês querem resolver tudo na pancada, pô, dá pra conversar, e a galera realmente respeita ele. Ele traz esses ideais sindicalistas de união. Tem uma cena lá, ele ouvindo a música dele no radinho e explicando o pessoal as sublinhas dessa música, né? Porque a música estava muito censurada durante o governo militar. Então o pessoal respeitava muito ele. Isso para reforçar essa ideia de que houve essa proximidade entre os presos comuns e os presos políticos, e que foi assim que nasceu essa ideia de Falange Vermelha, essa ideia sindical, né? Eventualmente eles começaram até isso, tanto na série quanto na vida real, começaram a arrecadar uma parcela de dinheiro realmente, até das pessoas, dos parentes, de amigos que estavam fora da prisão, para melhorar as condições de vida deles lá dentro, né? Tanto porque, assim, é uma presídio de segurança máxima, mas, assim, acho que todo mundo sabe que entra coisa, entra comida. Hoje em dia, o que mais tem dentro de cadeia é celular e tudo mais. Então, eles melhoraram as condições de vida ali, realmente, através dessa forma sindical de se comportar. Uhum. Mas só deixar claro que foi através de uma tomada de poder mesmo, tá? Sim. Eles aconteceu um embate entre as duas falanges e assim, eles chegaram lá e botaram, as regras agora são essas. Aí os caras que resistiram a esse novo comando, né, esse novo domínio ali da Falange Vermelha, eles foram mortos. Então, assim, se eu não me engano, foram 6 presos que foram mortos, né, e vários feridos. Né? Até tem relato do próprio
o William da Silva Lima, né, falando sobre isso, que eles se enfrentaram com facas improvisadas, né, e teve até caso de incêndio dentro de cela e tal, então sim, foi uma parada bem violenta. E é o seguinte, cara, esse pessoal que a gente tá chamando de preso político, eles vinham ali da classe média alta, né, que foi essa galera que se meteu aí com a luta armada na época da ditadura, e eles tinham já um cabedal teórico baseado nos principais autores aí de esquerda, do Karl Marx, né, os manuais de guerrilha. Quando eles são encarcerados, por volta de 30 presos políticos ali na ala B, eles quase que automaticamente passam a montar uma espécie de grupo, uma espécie de união para fazer frente a essa violência que existia dentro do presídio. E eles tinham essa questão da união muito forte, muito baseada também nos ideais socialistas, né? A história de que se um desses presos lá dos chamados presos políticos tivesse uma banana e fossem 30, eles dividiam essa banana por 30. Era aquele lance assim, que se todo mundo não tivesse acesso a esse alimento, ninguém ia ter. E isso gerou uma espécie de admiração, de respeito dos presos comuns que também estavam ali na ala B. Gerou, a princípio, essa aproximação e os ideais, né, de união, de consciência de classe, de que era preciso se unir para fazer frente a essa exploração que existia tanto por outros presos, quanto da própria instituição, né, dos guardas do presídio. Isso começou a fazer muito sentido para os presos comuns que estavam ali dividindo a ala B, o fundão, com os presos políticos. Só que tem uma coisa, o preso comum, ele vai ser mais afeito à questão da violência, a questão de resolver as coisas através do homicídio, né? Porque é a realidade que ele conhece, né? A realidade que ele conhece. Quando ocorre lá em 1979 esse assassinato dos principais líderes lá da Falange do Jacaré, e ocorre esse domínio da Falange Vermelha, né, passa a existir uma estrutura organizacional no presídio, e alguns líderes, né, do que vem a ser depois o Comando Vermelho relatam que existe um distanciamento até desses presos políticos que ficaram assustados com a violência empregada, que não concordavam ali com a questão da tomada do poder do presídio através desses homicídios. Então, a gente tem alguns ingredientes que se juntam e geram ali dentro do presídio esse tipo de grupo que, diante das condições que eles viviam, eles pensaram o seguinte: olha, a gente tem que deixar de lado as nossas diferenças. Lá fora a gente discute as diferenças, aqui dentro a gente tem que se unir, porque aqui dentro a gente está sendo explorado. Se a gente se unir, a gente consegue fazer frente aos outros presos e ao sistema. E é daí que surge a tal da Falange Vermelha. Tem uma cena legal na série, que é justamente mais pra frente, né, quando já acontece a anistia durante o governo militar, e aí a libertação dos presos políticos. Pô, os caras comemoram, choram, não sei o quê. E aí tem um diálogo entre um dos rapazes, eu não me recordo o nome dele, mas um dos rapazes presos políticos, aí ele tá conversando com o Le Gruber, que na vida real é o... Aliás, ele tá conversando com o Hoffman, que na vida real é o Le Gruber. E aí o Le Gruber fala o seguinte: pô, não, valeu, obrigado aí, tamo junto, a nossa luta é a mesma. Pô, sucesso pra vocês lá fora. Ao passo que o preso político responde: não, nossa luta não é a mesma, não. Nossa luta tem ideal. A gente luta pela democracia no Brasil, não sei o quê, uma coisa grandiosa. Eu respeito pra caramba a Falange Vermelha e as suas regras, tudo mais, mas a nossa luta não é a mesma. Isso para reforçar essa ideia aí que o Sampaio falou, de que eles, na verdade, em algum momento, eles se organizaram também para sobreviver dentro do próprio presídio. Mas depois, quando rola a anistia, os caras estão, olha, eu não tenho nada a ver com esse negócio de Falange Vermelha, não. Não, tanto é que eu vi até, no meio dessas entrevistas que eu estava assistindo, né, tem até um material bem legal aí da UOL, que reúne algumas dessas entrevistas, né, depois vocês podem, eu não lembro agora, mas é um podcast mesmo. Mas enfim, tem relatos, né, de justamente de subversivos que estavam presos ali, e o cara mesmo falava que, assim, foi uma aliança mesmo para sobrevivência, porque mesmo esse pessoal do fundão, que supostamente ali era contra os estupros, tal, era menos violento, mas ainda assim
eles eram muito violentos e foi uma aproximação muito difícil que eles tiveram que fazer, entendeu? Assim, não foi uma coisa fácil, não, eles não se entenderam bem, não, desde o início, não. Foi uma aliança ali que era vantajosa para os dois ali no momento, né? E o louco disso tudo é que não fica só no presídio de Ilha Grande, né? O nome Comando Vermelho, a princípio, ele pode ter sido até inventado pela imprensa, né? Nessa intenção de definir o que estava acontecendo e também espalhar o medo, né? O medo vende muito bem, então você definir, criar uma nomenclatura de impacto para alguma coisa que está acontecendo, isso para a imprensa, para os jornais, para a mídia que é oportunista, isso vale muito, né? Então o nome Comando Vermelho pode ter sido, inclusive, cunhado pela imprensa. Não parece haver um consenso de onde é que tenha vindo esse nome, né? Alguns relatos dizem que ele remete ao Rogério Lengruber, mas enfim, não há um consenso. E essa estrutura com hierarquia, essa estrutura coercitiva, né, que era através do uso da força, ela funciona dentro do presídio de Ilha Grande, se organiza ali uma farmácia, uma lanchonete, e se organiza também uma caixinha, que era com dinheiro que muitas vezes era trazido para visita, né? E essa caixinha ela servia ali para muitas coisas, né? Para emprestar para um preso que precisava comprar um cigarro, alguma coisa, e se proíbe a violência do preso contra o preso. Então, de alguma forma, cria uma organização que o Estado mesmo não era capaz de fazer dentro do presídio e que é feito através do Comando Vermelho. E essa caixinha é que dá origem à estrutura de poder financeiro do Comando Vermelho. Porque muitos daqueles que conseguiam fugir do presídio de Ilha Grande ou mesmo passavam ali pela progressão de pena, quando estavam em liberdade, sentiram a necessidade de praticar crimes para abastecer essa caixinha, para meio que dar um suporte para os que estavam lá dentro do cárcere. Ou para que eles conseguissem fugir, ou para dar uma certa estrutura para a família de quem estava aqui fora, passando alguma necessidade. E dessa estrutura aí, dessa ideia, que surge o poder do Comando Vermelho. Cara, você falou sobre fugir, eles realmente aconteceram muitas fugas, tá? Aconteceu muito deles conseguirem roubar um barco, ou então até alugar, né? Esse pessoal, quando saía, eles se sentiam meio que na obrigação de ajudar quem estava lá dentro ainda. Então os caras saíam, muitas das vezes continuavam fazendo assaltos para mandar dinheiro para quem estava dentro, principalmente para pagar barcos, né, para esse pessoal fugir. Só que teve um cara que ele foi além de todo esperado, cara. Assim, ele conseguiu fazer uma fuga monumental, que foi justamente o José Carlos Encina, né, o Escadinha. Foi um dos primeiros ali a entrar no tráfico de drogas, né? E chegou a um ponto ali dele comprar até diretamente com o cartel lá, até do pessoal lá do Pablo Escobar e tudo, né? E começar a distribuir, principalmente no Rio, mas pelo Brasil todo, né? E ele ficou muito rico através disso aí. E quando ele foi pego, cara, e foi preso, ele conseguiu que o comparsa dele, que era até chamado de O Gordo, eu não lembro agora o nome, mas eu lembro que o vulgo dele era Gordo. O Gordo, ele contratou, ele fretou, né, um helicóptero, né? José Carlos Gregório, o Gordo. Ele fretou um helicóptero, aí quando ele tava no ar já, ele rendeu um piloto, botou a cabeça na... eu ia falar que botou uma cabeça na arma. Botou a arma na cabeça do piloto e falou, cara, vamos pra Ilha Grande agora. Isso era no fim de ano, se eu não me engano, né? E tava tendo visitação e tudo lá na hora. Ele foi até lá, até o presídio, uma área mais afastada ali, né, numa área de mata, e pousou o helicóptero lá. Nisso, o Escadinha tinha feito um esquema, né, tinha molhado a mão de uns guardas ali para ele se afastar, né?
ele foi pra essa área ali onde o helicóptero pousou e foi embora, ele e a mulher dele. O cara conseguiu fugir de Ilha Grande de helicóptero. Cara, isso aí foi tão chocante e a série representou muito bem. Eu tava assistindo, aí da série saiu no The New York Times. Pô. Pois é. Não, foi engraçado porque, tipo assim, eu vi a cena, e quando eu vi o helicóptero chegando, eu fiquei muito surpreso porque eu pensei, cara, um negócio tão absurdo desse representado numa série, porra, eles não iam inventar um negócio desse. Na hora eu fui na internet e vi que era realmente verdade, que isso saiu no jornal, que isso entrou pra história. Eu fiquei, cara, o cara tinha tanto dinheiro, como eu mencionei, ele já era traficante de drogas antes de chegar no presídio em Ilha Grande, né? Então ele já era um cara que tinha poder aquisitivo. Que na vida real o apelido dele é Escadinha, e na série é esse que eu mencionei, o Gilcinho. Né? Então eles realmente, sei lá, acho que foram criativos nessa mudança de nome. Esse cara brilhou. Uhum. Eu esqueci qual é o nome dele, cara. Eu acho que é Jonathan Azevedo. O ator, né? ele fez... Olha só, que interessante. Ele fez, inclusive, um filme, eu acho que em 2010, sei lá. Já tem um tempo já. Ele fez um filme sobre essa mesma história também. Que ele fazia um outro personagem. 400 contra 1. Inclusive. E, cara, vou ter que ser honesto aqui. 400 contra 1 eu não acho um filme bom, cara. Eu achei muito ruim, muito chato. Assim, a maioria das interpretações são muito ruins. O cara que salva é justamente esse Jonathan Azevedo, cara, que o cara é bom demais, cara. Nos dois ele tá muito bem, cara. Ele como Gilcinho é perfeito, meu irmão. Agora, esse elenco não, da série não, tá perfeito. O elenco todo tá muito bom. Agora no 400 contra 1 só tinha ele, meu irmão. Ele salvava o filme. Na série representa bem a trajetória dele, porque ele já era digamos, líder de comunidade. O pai dele era um desses representantes ali da comunidade, né? Como é retratado ali com o outro líder de comunidade lá do Padre Nosso, era o... Qual é o nome dele? Do personagem, pô. Acabei de falar. Amarildo. Seu Amarildo. Amarildo, isso. O pai dele, assim como o personagem do Amarildo na série, né? O pai dele tinha sido um desses líderes comunitários ali anteriormente também, né? Então ele já tinha essa noção ali de ajudar a comunidade e tal. O Gilcinho, ele é apresentado já como um traficante de drogas, que andava armado, que já tinha seu grupo, mas que de maneira geral ele apoiava muito a comunidade, ele era muito carismático, isso trazendo paralelo para a vida real faz muito sentido, tá? A figura do Escadinha na historiografia, ele é representado como um cara que realmente era muito apoiado pela comunidade, a comunidade via nele um líder, apesar dele ser assumidamente um traficante de drogas, e você falou também sobre essa questão da associação com as Farc, né, que é da Colômbia. Tem um trecho interessante aqui no livro que eu já citei também, que eu queria ler para vocês aqui, que é o seguinte, ó. Nos últimos anos, muitos dos comandos, especialmente os mais politizados, firmaram ligações com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc, fundadas em 1964, né, mesmo ano que foi instituído o regime militar no Brasil, como braço militar do Partido Comunista Colombiano. As Farc cresceram, formando um exército rebelde em grande escala. Apoiadas por muitos dos cartéis colombianos de drogas, as Farc são agora o principal fornecedor de cocaína e de armas para muitos dos comandos. Seus laços criminosos também floresceram uma aliança ideológica com os ensinamentos das Farc no combate à pobreza, nos direitos da terra para os pobres e na reivindicação de justiça social, que foi aquela questão que eu mencionei do Escadinha. Ele era um líder local na comunidade dele e que tinha poder aquisitivo. Né? Tem até uma cena representada na série que ele está conversando com um cara, que é o 02 de um outro traficante de drogas, e eles estão falando, não, porque a gente já está conseguindo trazer pela fronteira. Então essa realidade aqui de trazer a cocaína pela Colômbia, pela fronteira do Brasil, lá pelo norte do Brasil, é representada na série. Inclusive, como a gente vai falar aqui, mas só apontando rapidinho agora, o Comando Vermelho ele vai se espalhar para outros locais do Brasil, e como os nossos ouvintes que acompanham o tempo sabem, eu morei 3 anos em Manaus, né, até ano passado, e lá, essa figura do Comando Vermelho, igual a gente falou no início do episódio, porra, qualquer parede perto de comunidade tem um ACV, isso também é presente em Manaus. E eu fui tomado de surpresa quando eu cheguei lá. Eu saindo da minha realidade do Rio de Janeiro, achava que o Comando Vermelho, que essa questão de crime organizado era uma coisa muito pontual do Rio de Janeiro. Quando eu cheguei lá, eu vi isso. E aí eu fui pesquisar e realmente, cara,
o Comando Vermelho ele se espalhou para lá justamente nesse contexto de trazer pela fronteira. Inclusive, eu morava num bairro chamado Compensa, que possuía a comunidade, se não a mais violenta, mais perigosa de Manaus, uma das mais, que era justamente ocupada pela figura do Comando Vermelho, né, no estado do Amazonas. A gente tem que entender como é que isso aconteceu também. Quando ocorre lá o massacre, né, da falange do Jacaré, muitos presos ali do Comando Vermelho são transferidos de presídios. Outros fugiram lá da Ilha Grande, foram recapturados, enviados para outros presídios, e aquela organização ali que surge dentro do presídio de Ilha Grande passa a ser reproduzida em outros presídios do Rio de Janeiro. E passa a existir um certo respeito em relação ao Comando Vermelho como organização. É o início do que a gente chama de crime organizado. É quando o crime passa a ter uma lógica comercial, uma lógica até capitalista, com o intuito de fazer parte de uma ordem mundial de comércio de drogas. Esses integrantes do Comando Vermelho, quando eles conseguem a liberdade, ou mesmo as ramificações dessa instituição criminosa, dessa facção criminosa, passam a assumir o controle das comunidades carentes, das favelas. Isso porque esses eram lugares onde o Estado, o braço do Estado, não conseguia chegar. E existia já, de qualquer forma, mesmo antes do crime organizado, uma realidade violenta. Esse traficante, ele aparece nessa comunidade como alguém que está ocupando um vácuo deixado pelo Estado. No sentido de que quando um morador tinha uma necessidade urgente, ele ia atrás do traficante em vez do prefeito ou do político. Vão ser esses traficantes que vão de alguma forma estabelecer uma paz nessa comunidade, porque o comércio de drogas só existe se tiver paz. Ninguém vai subir o morro para comprar drogas no meio da guerra, né? E aí, o que ocorre em troca é que o traficante exige uma lealdade do morador. Qualquer barraco, qualquer casa nas vielas do morro serve de esconderijo caso a polícia invada, né? Não é assim uma coisa boa, né? É um tipo de exploração também do crime organizado desse morador, mas que já está vivendo ali nesse contexto de violência desde sempre, e ele passa a ver esse traficante muitas vezes como uma liderança, como algo que está trazendo coisas boas ali de imediato. Quando acaba o gás, quando alguém está doente, quando alguém precisa de algo urgente, é o traficante, é o cara que está lá na boca de fumo que resolve. E o Comando Vermelho começa também a se expandir para as formas legais de política. Vários líderes comunitários locais de comunidades vão ser assassinados pelo Comando Vermelho e substituídos por lideranças associadas ao comando. Porque lá na prefeitura, né, o prefeito nunca vai receber um traficante do Comando Vermelho, mas ele recebe um líder comunitário. Mesmo que esse líder comunitário tenha ligações com o crime organizado. Então, nós passamos a ver uma ramificação do poder do crime organizado. E você falou das ligações com as Farc, né? Cara, o crime organizado brasileiro, ele vai se encaixar num comércio mundial. Se a droga é produzida na Colômbia, ela precisa escoar para a Europa e para os Estados Unidos. E o tráfico de drogas é justamente essa parte lucrativa de fazer a droga escoar para esses lugares, passando pelo território brasileiro. E essa rota hoje do norte, né, é considerada uma das principais para justamente essa movimentação das drogas aí no Brasil. Eu queria ressaltar um ponto que me incomodou um pouquinho na série, acho que não podia deixar de falar, que é justamente nessa questão desse banditismo social que você está falando, né? O traficante em sua comunidade como representante, ele resolve o problema de todo mundo. Eu acho que o personagem do Escadinha na série, ele foi humanizado até demais, tá? Poxa, a gente entende que é uma obra de ficção,
que ele é um protagonista e tudo mais, mas a própria primeira cena que introduz o personagem do Gilcim, né, que é o Escadinha na vida real, os pais dele estão ouvindo no rádio ou televisão, agora não lembro, e aí tem um sargento da PM ou do exército que foi morto. Aí eles falam, que o cara que te fudeu. Eles usam até esse termo, né? Perdoa aí os ouvintes. Olha o cara aqui que te fudeu. Se não fosse ele, você não tinha entrado pra essa vida. Então ele já introduz o personagem dizendo que ele foi uma vítima de alguma coisa injusta por parte da polícia e que a todo momento ele é louvado pela comunidade. Logo que ele sai de casa, uma senhora da comunidade, porque eu tô com a doença tal, eu preciso desses remédios. Aí ele pergunta, quanto tempo com essa senhora? Aí ele vai lá e paga os remédios dela. Isso acontecia, cara. Sim, isso acontecia. Não, tudo bem, mas escuta só. Isso acontecia, tá? Ele tá muito bem representado nisso aí. Mas o Escadinha, na vida real, quando ele vai pra Ilha Grande, quando ele é preso e é levado pra Ilha Grande, cara, ele já tem um histórico de crime gigantesco, inclusive roubo de banco. Aí eu tô expondo minha opinião. Eu acho que ele foi humanizado até demais, porque não mostrou esse lado. Apesar das circunstâncias que levaram ele, não mostrou esse lado dele violento. Só mostrou o lado dele social. Entendeu? Não, eu acho que você tá esquecendo de algumas cenas aí, porque mostrou sim, cara. Que isso, tá doido, cara. Não, ele mostrou ele matando de forma gente muito na social. Série, tá doido. Não, eu discordo disso aí. Não, como eu falei nesse episódio aqui também, eu não terminei de ver ainda, até porque eu tô como é que diz, tô revezando com Anéis do Poder, da Prime Video, que não tem nada a ver com o assunto, mas eu realmente não terminei de ver a série. Mas até onde eu vi, ele tá muito apresentado socialmente. Não vou aceitar você falar mal da representação do Gilcinho nessa série. Não aceito, não aceito. Não, então vou confiar na tua palavra. Vou continuar vendo a série, mas até onde eu vi, eu fiquei chateado com isso. Só não podia deixar de expor essa opinião, mas posso mudar a opinião. Vou continuar assistindo. E justamente, cara, começa esse grupo, cara, começa a realmente causar muito, começa a incomodar muito do lado de fora também. Como a gente está falando já, acontecem muitas fugas, né? E muitos vão para fora, continuam assaltando bancos, né? Justamente para apoiar o comando. Muitos vão integrar esses grupos aí de traficantes, né? Aumentando o tráfico ali no Rio de Janeiro. E até tem um caso muito emblemático, cara, que justamente serve para alimentar, né, esse terror aí que foi gerado pela imprensa, né, como a gente estava falando, que é justamente o fato que dá origem ao nome tanto do filme quanto do livro, escrito pelo próprio William da Silva Lima, o professor, que é 400 contra 1. O que acontece? O Zé do Bigode, né, que a gente já citou aqui antes, que foi adaptado para Cavanha, né, Chico da Cavanha na série. Ele Chico, eu tinha falado do Zé da Cavanha. Ele tinha sido guarda patrimonial, né? E ele meio que tinha uma noção de como funcionava a guarda dos bancos ali, né? E ele participou de alguns grupos, né? Algumas quadrilhas de assalto a banco. Ele tinha sido preso em outro, não me lembro agora, mas foi em outro presídio, né? Comum, só que lá ele acabou matando um ex-policial que dizia a ele que o cara estava ameaçando ele de tortura e tal. Ele acabou matando o cara a facadas e por isso ele foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional e foi transferido para Ilha Grande, né? Foi lá que ele teve contato com o Comando Vermelho e ele foi um dos caras que conseguiu fugir, se eu não me engano, em 79 ou em 80, uma coisa assim. Quando ele sai, ele entra por uma quadrilha chamada Quadrilha da Bailarina, que olha essa curiosidade. Essa quadrilha era chamada de Quadrilha da Bailarina porque uma das integrantes era uma ex-chacrete, ou seja, uma das dançarinas ali do programa do Chacrinha. E, enfim, eles arrumaram um esquema, né, que eles conseguiram um apartamento no condomínio dos bancários ali, no condomínio de pessoal que trabalhava justamente no banco, eles se escondiam ali. Depois de um desses assaltos, cara, a polícia consegue perseguir ele até o apartamento, cara.
E ele passa ali, se eu não me engano, agora me fugiu na cabeça agora, mas eu acho que foram mais de 48 horas cercado ali naquele apartamento, trocando tiro com a polícia. Então por isso que era 400 contra 1, entendeu? Era um destacamento inteiro ali, uma quantidade absurda de policiais ali tentando pegar ele e não conseguia, né? E ele tava com um arsenal gigantesco. Foram mais de 2.000 tiros, né? Ali, contabilizando os dois lados, né? Mais de 2.000 tiros. E ele chegou a matar 3 policiais, inclusive feriu mais ainda, né? Só acabou o tiroteio quando ele finalmente foi morto, tá? E isso aí, cara, também foi outra manchete aí, outra notícia absurda aí, né? Que chocou o Brasil e o mundo e ali marcou mesmo a presença e o poder, né, do Comando Vermelho ali, né? Foi através desse ato aí que realmente o Comando Vermelho ele ficou famoso no país todo. E também ocorre uma mudança da organização dos bancos, né? Os bancos pararam de ter dinheiro ali nas agências porque isso acabava incentivando o assalto. E aí começou uma organização diferente, para ficar pouco dinheiro, para ter um escoamento do dinheiro do banco, né? Nessa época era muito comum, cara. Em 1980, inclusive, logo depois que ele fugiu do presídio, ele, só nesse mesmo ano, ele cometeu 12 assaltos a banco, cara. Só ele, isso eu tô falando só do Zé Bigode. 12 assaltos, cara. Então, assim, era muito comum mesmo. Pô, era uma época que as armas eram menos violentas, eram armas mais simples, né? Que eram utilizadas para esses assaltos, né, também. Os próprios guardas dos bancos não tinham armas para conseguir se defender contra... A gente observa a polícia e as forças de segurança se desenvolvendo junto com a criminalidade, né? Você falou do armamento, mas, por exemplo, não era comum nessa época agentes de segurança como a polícia usarem colete à prova de balas, né? E hoje no Rio de Janeiro você não vê um policial fazendo blitz na rua, que seja, fazendo um exercício de controle de tráfego, né, do trânsito ali em si, e o cara tá com um armamento longo, com um fuzil, tá com colete à prova de bala, justamente, né, para fazer frente à criminalidade que também vai com o tempo se armando. Controle de tráfego e controle de tráfico também, né? Sim. Não, mas nesse caso aqui era do alguns tráfico, fazem por isso também. Que eu falei de trânsito, né, para não confundir a palavra. E tem uma questão muito importante também, que foi justamente a migração dessa modalidade como é que eu vou colocar? Da fonte de renda dos grupos criminosos, né? A gente falou que até a década de 60, 70, né, que foi o auge ali, o roubo a banco era a moda deles. E aí, com o Escadinha, que já era um traficante de drogas renomado, quando ele chega lá, começa a influenciar a galera de que, na verdade, a nova moda, o novo objeto aí, o tráfico de drogas, que traz muito mais dinheiro e atrai menos atenção da polícia. Tem um diálogo justamente na série representando muito bem isso. Então a gente percebe que a partir da década de 70 e principalmente 80, tanto no mundo quanto no Brasil, a entrada de cocaína é o que realmente... a entrada e a venda de cocaína é o que realmente vai fazer os grupos criminosos terem dinheiro para se armar realmente. E eles, entre aspas, limitam a venda de drogas a essas regiões que já são de seu domínio, né, dentro das comunidades, né? Quem nunca ouviu falar no termo boca de fumo, que é realmente o local ali, a espécie de loja onde eles permanecem, os clientes vão lá e eles vendem as drogas dele. E normalmente, né, quase que exclusivamente, essas bocas de fumo são dentro das comunidades que eles têm controle. Então eles isolam a atuação da polícia, né? Antes, quando eles iam num banco e tocava tiro, morria gente inocente, o banco era numa região de alta classe, totalmente vigiada pela polícia, então isso trazia uma atenção muito maior. Quando eles passam a vender drogas, eles têm mais dinheiro com menos, como é que eu vou colocar, com menos perigo para si, né? E aí a gente observa tanto o Comando Vermelho quanto outros grupos que vão surgir a partir daí, né? Tem o Terceiro Comando,
tem o Comando Amigo dos Amigos, tem os de outros estados do Brasil também, lá o de São Paulo tem o PCC, eles começam a se comportar da mesma forma e a gente observa até os dias de hoje, e principalmente na década, na virada do milênio ali, nos anos 2000, principalmente, a disputa entre os comandos, né? Antes era uma coisa somente entre o grupo organizado criminoso e a polícia, e agora você tem a disputa por territórios acontecendo dentro das justamente, comunidades. Cara, essas subdivisões acontecem a partir do próprio Comando Vermelho a princípio, né? Como a gente falou, começa com subversivos, né? E opositores políticos, aí passam para os ladrões de banco, que depois se tornam traficantes. Chega no momento que o foco é o dinheiro, é o tráfico. Então perde-se totalmente aquele primeiro ideal ali relacionado à esquerda política, né? Nesse momento aí, a gente até fala que tem a segunda geração do Comando Vermelho, né? Onde justamente o foco é o tráfico e ponto. Existe uma certa política ali de uma ajuda mínima ali ao morador da favela, né, justamente para ter o apoio do morador, né, como o Raul tinha comentado e tal, mas agora é assim, eles ficaram tão poderosos, cara, que simplesmente estamos vendendo drogas para a gente conseguir dinheiro e quem for contra a gente vai matar, entendeu? Acaba se tornando isso. E começa uma disputa interna entre eles, como por exemplo, a gente, só para citar aqui, né, não é o foco, né, mas só para citar, o ADA que você citou, que é a facção Amigo dos Amigos, ela surge depois de um racha dentro do Comando Vermelho por conta de uma traição ali que tem entre dois dos integrantes, dois chefes do Comando Vermelho, na época, isso aí no início dos anos 90, né, que é o UE, né, que era, acho que é Hernaldo Pintos Medeiros. Ele assassina o comparsa dele, que era o Orlando Jogador, né? A partir daí, justamente por disputa de poder ali interna dentro do complexo alemão e tal, a partir daí surge essa outra facção chamada de ADA, Amigo dos Amigos. Depois tem o terceiro comando puro também, TCP. Então, hoje no Rio de Janeiro existe uma guerra real entre essas grandes facções ali que se tornaram tão poderosas que elas são como se fossem estados paralelos mesmo, elas são mini-estados ali, onde o governo não consegue intervir, a polícia não consegue entrar, entendeu? A população fica à mercê, tanto a população da comunidade quanto das regiões próximas. Eu vou citar meu exemplo pessoal aqui, vou fazer igual a série, vou mudar o nome das comunidades, tá? Para fins de ficção, mas eu morei praticamente a vida inteira no Rio de Janeiro, num bairro que era muito próximo vou chamar de Morro das Girafas e da favela do Dondon. E eu lembro especificamente de quando eu era criança, cara, a gente ouvia quase que diariamente, não é exagero, tá? Não é exagero da minha parte. Quase que diariamente, num período do ano, trocas de tiro intensas, não era só um tiro, dois, sei lá, briga local, eram realmente tiros de armas automáticas, armamentos assim, tanto que o carioca tem essa máxima de que o carioca mesmo, ele sabe reconhecer o barulho do tiro de pistola e de arma longa só porque ele ouviu o tiro a vida inteira, né? Mas é realmente muito próximo e já passei por vários momentos... por que eu tô falando isso? Porque tinham, dentro da mesma comunidade, nessa das girafas, por exemplo, você tinha tanto o Comando Vermelho quanto o terceiro comando, em regiões... Que porra é essa de Morro da Girafa, cara? Pelo amor de Deus, cara. É Morro dos Macacos. O que tá acontecendo, cara? E, porra, que morro é esse de girafa? Que girafa que vai viver em cima de um morro, cara? O nome do morro é Morro dos Macacos. Eu fiz igual a série e mudei o nome. Mas você tinha os dois comandos dentro da comunidade tentando se auto-exterminar, né? Então, só para reforçar essa questão de esse abandono da questão social. A primeira geração parece que, de certa forma, entendia. E isso a gente faz um paralelo muito interessante lá com o episódio que a gente falou do Jogo do Bicho também. Você observava muito um respeito mútuo entre os primeiros, a primeira geração dos bicheiros
né? Justamente por eles terem criado aquilo ali, eles dividiam muito bem cada um no seu local. Você observa isso nas máfias sicilianas que migram para os Estados Unidos, as primeiras gerações conseguem dividir ali, isso é muito bem representado no jogo Máfia 2, é muito bem representado no Poderoso Chefão, então eles dividem, e a partir das gerações seguintes, por causa da ambição e busca do poder, você vê os grupos disputando entre si, e é isso justamente o que acontecia, e acontece até hoje, entre os comandos no Rio de Janeiro, dentro das comunidades. Mas e agora, meu amigo Bruno Campos? Na sua opinião, de onde surgiu o Comando Vermelho? Meu amigo Felipe Sampaio, meu amigo Raul Trindade, hoje a gente falou bastante da história do Brasil, voltamos lá na época do governo militar, falamos de presos políticos e presos comuns, falamos de um presídio que hoje em dia não existe mais, né, na Ilha Grande, como que os internos ali se comportavam, né, falamos de figuras importantes, personagens históricos importantes da criação dessa facção criminosa, né, como eles pensavam, como eles expandiram isso depois que fugiram ou saíram do presídio e colocaram essas novas regras nas comunidades, como eles se desenvolveram, como eles se armaram, como eles se organizaram. E a minha resposta para o surgimento do Comando Vermelho, de onde ele surgiu, é até uma coisa que eu estava conversando com o Raul antes do episódio hoje, antes da gente começar a gravar. Eu acho que essa questão do vínculo entre os presos comuns e os presos políticos lá em Ilha Grande, ela é um pouco romanceada. Não estou dizendo que ela não aconteceu, tá? Mas a gente percebe que a historiografia ela não é unânime em afirmar que foi por causa disso que nasceu o Comando Vermelho. Tá? Eles conviveram realmente, aprenderam ideais políticos, ideais sindicalistas e tudo mais, mas aí a minha opinião, tá? Eu acho que o Comando Vermelho surgiu, e por consequência outros grupos criminosos, principalmente por causa do advento da cocaína na década de 70 e 80. Por quê? O tráfico de drogas, ele é um tipo de crime que se necessita de uma organização muito maior do que, por exemplo, um assalto a banco. Né? Poxa, eu bandido aqui, quero fazer um dinheirinho, vou assaltar banco. Eu me junto com 3, 4 camaradas aqui, cada um com armamento, a gente vai, assalta o banco, corre um monte de risco, de perigo, troca tiro, não sei o que, e no final do dia necessitou-se apenas de 4 pessoas para efetuar esse crime. Enquanto o tráfico de drogas, ele necessita de uma organização criminosa. Então eu acho que o desenvolvimento do Comando Vermelho foi mais por essa necessidade. A figura do escadinha ali, que é o cara que traz essa ideia de importar, de trazer pela fronteira a cocaína da Colômbia. Porra, precisa de gente na Colômbia, lá na fronteira. Você precisa de gente que pilote barco, você precisa molhar a mão, né? No caso, subornar autoridades policiais locais para que façam vista grossa, né? A gente sabe que isso é uma realidade. Você precisa de transporte da fronteira até para os grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro. E aqui, chegando nas capitais, você precisa lá do segurança da comunidade, o cara que fica na boca de fogo, do fogueteiro, que é o cara que aciona quando a polícia chega, o aviãozinho, o vapor, né? Todos esses termos que quem é do Rio com certeza já ouviu, ou quem assistiu o filme Tropa de Elite também sabe do que eu estou falando, né? Então, o tráfico de drogas, ele é, na sua essência, um tipo de crime que necessita uma organização. E aí, o Comando Vermelho, na época ainda Falange Vermelha, estava muito bem posicionado para começar esse tipo de crime e se consolidar. Eu não acho que necessariamente tenha nascido dessa proximidade entre presos comuns e presos políticos. Pode ter estimulado, influenciado? Com certeza. Mas eu acho que a origem do Comando Vermelho foi realmente a necessidade de se organizar para praticar o tráfico de drogas em si. Tá? E você, caro amigo Raul Trindade, qual a sua resposta para de onde surgiu o Comando Vermelho? Aqui, nesse episódio, nós discutimos vários aspectos de problemas crônicos sociais do Brasil. E eu acho que todos eles, de alguma forma, explicam o surgimento do Comando Vermelho. Ou melhor, o Comando Vermelho é uma espécie de consequência dessa estrutura brasileira. Desde a incapacidade ou mesmo a negligência do Estado
de se fazer presente nas regiões mais carentes, onde o crime acaba tomando conta, em algum momento se organizando. É algo que a gente discutiu até no episódio sobre o cangaço, né? Também tem a questão da ordem mundial, da Guerra Fria, essa disputa que fez com que nós passássemos pelo governo militar, pela ditadura no Brasil, por essa espécie de intenção do governo militar de colocar esses presos num presídio, que o presídio em si já fosse parte da pena, né? Ou seja, que as condições horríveis que esses presos iam vivenciar dentro desse ambiente já fosse uma espécie de castigo. O que era também um castigo pro cara que estava trabalhando ali. Nada de bom poderia vir desses lugares, né? Então, esse contexto de completo abandono, tanto das comunidades mais carentes, quanto dos presidiários dentro desse sistema prisional, geraram o Comando Vermelho. E eu vejo como mais uma construção, um reflexo do regime militar e do modo como eles resolveram tratar a Lei de Segurança Nacional, né? E colocar ali no mesmo crime, né, o assaltante de banco comum e aquele preso político que tinha intenções revolucionárias. Isso foi um erro da ditadura. Isso acabou fazendo com que esses ideais de guerrilha, esses ideais de união, se tornassem um tipo de organização de criminosos dentro do presídio, fazendo surgir o que a gente chama de universidade do crime, né? Aquela ideia de que o preso ele entra no sistema prisional por cometer um delito leve e sai de lá sabendo como é que funciona a estrutura do tráfico de drogas, sabendo como é que funciona um assalto a banco, sabendo quais são as quadrilhas, os nomes das pessoas que praticam esses tipos de crime. Muitas vezes ele entra sem estar associado a uma facção criminosa e sai de lá associado a uma facção por questão de sobrevivência. Então, a estrutura prisional brasileira é um tema que talvez a gente possa discutir numa outra oportunidade, mas para fechar essa minha reflexão e dizer de onde é que surgiu o Comando Vermelho, ele surge dessa necessidade de sobrevivência num contexto ali em que haviam presos com uma ideologia política muito forte e outros que tinham apenas a intenção de sobreviver mesmo. Mas o que a gente percebe é que apenas nesse iniciozinho ali houve esse diálogo, porque esses considerados presos políticos, quando vem lá a lei de anistia no período de extensão, né, se não me engano na época do Figueiredo, ali 1979, ocorre a distinção do preso político do preso comum, porque era muito complicado você anistiar todo mundo que estava na Lei de Segurança Nacional, porque muitos assaltantes a banco poderiam ser beneficiados, né? Então, o preso político, ele, após sair do sistema prisional, muitos se voltaram para a política, né? Foram para a vida pública. Já o preso comum, que estava lá em Ilha Grande, que participou ali da criação, da formação, desse início do PCC, ele sai de lá e se torna um criminoso mais poderoso, muito pior. E não existe dentro do Comando Vermelho qualquer intenção de trazer ganhos para a comunidade, ganhos para a sociedade de maneira geral. O único objetivo é o desenvolvimento pessoal, o acesso ao dinheiro, ao poder, e não existe qualquer tipo de intenção política de mudança, de revolução, como existiam naqueles grupos políticos lá da época da ditadura. E é isso. E você, Felipe Sampaio, de onde surgiu o Comando Vermelho? Então, cara, eu concordo em parte com o que o Bruno disse, cara, mas eu digo em parte porque realmente eu acho que... Eu não digo que é romantizar a gente falar que surgiu justamente dessa união dos dois tipos de preso, mas eu acho que é simplificar. Não foi só isso, né? Mas eu acho que, logicamente, teve muito a ver, teve muito a ver justamente com essa união
dessas duas classes ali, né? Um pessoal de classe média que era mais estudado, tal, que ensinou eles tanto como se organizarem, como técnicas de guerrilha e tudo, né? Mas eu acho que os principais motivos, cara, são justamente o descaso e o abandono do governo, entendeu? A situação precária que essas pessoas viviam, né? E, claro, sempre vai ter, né, a pessoa que realmente ela tem uma propensão a resolver as coisas de uma maneira mais visceral, né? Um cara que ele tá numa situação ali de muito estresse, a pessoa não tem muitas opções de sobrevivência dentro daquele local, o cara vai agir como um animal encurralado, entendeu? Então, esse pessoal aí, por mais que fossem criminosos, aí, agora, não vou nem entrar no mérito assim, de culpa mesmo, de questão de banditismo social e tal, eu vou falar assim, que um bandido que estava lá, um criminoso, um assaltante de banco, que estava lá exposto a violência, estupro, o cara vai se unir com quem precisar se unir para poder sobreviver, entendeu? E eles viram que isso foi muito vantajoso. E eles trouxeram isso para a realidade que eles viviam do lado de fora. Então, assim, eu acho que o Comando Vermelho, ele surgiu dentro da cadeia, e ele surgiu de uma revolta contra uma violência imposta muito grande, ele surgiu de um sistema falho, sistema prisional e um governo falho, entendeu? Que tomaram decisões péssimas, inclusive não só essa Lei de Segurança Nacional, né, que englobou aquilo tudo como se fosse uma coisa só, né, mas também as decisões que foram tomadas posteriormente, porque quando o Comando Vermelho ele é notado pelo Brasil inteiro, né, tanto pelas instituições quanto pelo povo ali através da imprensa, qual que é a decisão que é tomada? Que esses presos que fazem parte do Comando Vermelho, eles têm que ser separados dos outros. Porra, é a pior coisa, cara. Eles botaram, entendeu? Os caras botam num presídio só o pessoal do Comando Vermelho. Então, eles só deram mais força ainda pra essa organização criminosa, pô. Entendeu? Então, parece que todas as decisões, todas as medidas ali do governo foram erradas, cara, e todas elas foram empurrando para a situação que a gente está agora. Então, assim, como o Raul estava falando, o Comando Vermelho, como a gente conhece hoje, ele é uma consequência de várias ações, e muitas delas, né, eu diria até a maioria, ações do governo em si. Então, é isso, cara. Resumindo, para mim, o Comando Vermelho surgiu da necessidade, entendeu? Surgiu justamente da necessidade e acabou evoluindo para uma coisa diferente, né? Acabou se transformando, e muito rápido, inclusive, numa forma não só de sobreviver, mas de afirmar um poder próprio, de conseguir dinheiro através de forma ilícita, como a maioria das coisas que o ser humano inventa, né? Acaba se tornando isso. Mas e você que está ouvindo aí? Na sua opinião, de onde surgiu o Comando Vermelho? Fala pra gente. Campos, fala pra eles aí como é que eles podem entrar em contato com a gente. Pessoal, manda a opinião de vocês pra gente no direct lá no Instagram, @resenhaépica. Não esquece de seguir e curtir aí pelo agregador que você estiver ouvindo, se for o Spotify, se for o Deezer, ou no YouTube, e não esquece de se inscrever no canal. Como sempre, esse espaço agora é pra gente ler aqueles comentários, aqueles feedbacks que a gente recebe dos nossos ouvintes. E eu tenho novamente um comentário de um ouvinte que é sempre presente aqui nos nossos episódios, Wazik. Uau! Ponto alto do dia. Depois de ouvir esse épico podcast, foi terminar com a leitura de um comentário meu no último episódio. Helena aqui, e o Wazik é sobrenome polonês. Olha só que legal. Eu sempre ficava aqui na hora de falar o nome, né? Procurando assim, a maneira mais correta. Agora eu sei que é um sobrenome, né? Que legal. Adorei, como sempre, a narrativa.
Sempre vi materiais sobre Carlos Magno, mas nunca de forma tão elucidativa. Excelente. Quem sabe um episódio sobre o Rei Arthur? Olha aí, já deixou aqui uma sugestão pra gente. Esse comentário ela deixou naquele episódio sobre o Carlos Magno, que a gente gravou junto com o Bruno de Palma. Bruno de Palma, do Caverna do Medieval. Isso. Valeu, Helena. Valeu, Helena. Muito obrigado pelo feedback. Pode ter certeza que a gente já anotou aqui a sua sugestão. A gente com certeza vai gravar sobre o Rei Arthur. Vamos preparar um episódio especial para você e para todos os nossos ouvintes. Pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Até hoje o nosso funk tá por cima. Ai, que saudade que eu tenho do meu funk da antiga. Se tu não curtiu os DJs no vinil, então perdeu o melhor funk do Brasil. Mas o tempo passou. A gente esqueceu de falar durante o episódio um negócio que é até curioso, porque tem as siglas CV, que são muito comuns, e tem o CVRL, né, que até fala naquela música, aquele funk carioca, que é bem conhecido também, que faz uma apologia ao Comando Vermelho, que é justamente o Comando Vermelho lá do Rogério Lengruber. Por isso eu vou mandar assim, Comando Vermelho, RL até o fim. É vermelhão desde pequenininho, só menor bolado nas favelas do baixinho. Não dá, não dá, não dá, não. Por isso eu ainda tô chocado com o morro da girafa, na moral. Eu fiz igual a série, eu mudei o nome, pô. Só menor bolado nas favelas do baixinho. Só está que tá, hein?